acaso. Será que isso pode ser um acaso? Não, você é predestinado em amor para que estas bênçãos estejam na sua vida. Quer mais? Deuteronômio 29:9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova. Qual é a palavra de ordem da nova aliança? O justo vive por fé. Então, guarde esta palavra, guarde as promessas. A nossa aliança é superior, é melhor do que a antiga aliança, a aliança mosaica. E a Bíblia diz, guarda o que você tem aprendido nesta aliança, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então, a bênção do Senhor faz o homem e a mulher de Deus prosperar em tudo. Prospera emocionalmente, prospera fisicamente, prospera nos negócios, prospera no trabalho, prospera nas vendas, prospera nas compras, prospera nos estudos, prospera nas relações familiares, prospera no ministério, prospera em tudo. Isto é para você. Diga, a bênção do Senhor me fará prosperar em tudo que eu fizer. De novo, com fé, a bênção do Senhor me fará prosperar em tudo que eu fizer. Deuteronômio 8:18 diz, antes, te lembrarás do Senhor teu Deus. É o que nós fazemos aqui todo culto, é dele e para ele que estamos aqui. Porque é ele o que te dá força para quê? Ele que te dá força para adquirires riquezas, no plural. Diga, ele me dá força para eu adquirir riquezas. Olha o seu irmão, diga, ele te dá força para tu adquirires riquezas. Eu creio nesta palavra, e você? Quando você tem a bênção do Senhor, quando você tem a benevolência de Deus, e todos os salvos têm a bênção de Deus, porque somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando você tem esta bênção do Senhor na sua vida, você está capacitado a fazer aquilo que os outros não podem fazer, que não tem a bênção. Você está capacitado a ir até onde os outros não podem ir. Você está capacitado a ativar o destino que Deus preparou para você. Se você crer, se você está debaixo desta bênção, se você é realmente um eleito de Deus, predestinado, salvo, selado com o Santo Espírito da promessa, você está capacitado a ativar aquilo que Deus tem preparado para você, que é o melhor desta terra. Quando há a bênção do Senhor, não há limites para um filho de Deus. Não há limites para você, Silvia. Não há limites para você. É filho de Deus? É um escolhido de Deus? Não há limites para você. Você é um abençoado. Você tem o favor, a benevolência de Deus sobre a sua vida. Diz o salmista no Salmo 44:3, pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Está falando dos nossos irmãos judeus, né, no passado. Nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra. E o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. A destra, você já sabe o que quer dizer. Destra não é direita, não é mão. Quer dizer pleno poder e autoridade de Deus. O braço do Senhor, na verdade, este pleno poder e autoridade do Senhor, é que deu a bênção a eles, que fez eles chegarem no destino que estava prometido. Não é o teu esforço pessoal, não são sacrifícios da carne, não são obras da lei, não é o jeitinho brasileiro, é o fato de você ser um escolhido de Deus. Quando você tem esta capacidade ativada pelo conhecimento, é que você faz o teu destino ser ativado e chegar onde Deus prometeu para você. Amém? Sabe por quê? Porque diz aqui, porque te agradaste deles. Amados, quando Deus se agrada de alguém, quando Deus, sorri, como nós lemos aqui num outro trecho, Deus está alegre, o seu semblante está alegre. Quando Deus se agrada de alguém, quando alguém honra a Deus, não é a espada que traz a vitória, mas é a bênção de Deus que traz a vitória. Se prepare,
Porque você não vai precisar lutar nenhuma com espada, com força, sabe? Nada de armas carnais. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento. Então, você vai porque o Senhor se agrada de você. Você vai vencer tudo porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. E quando a bênção de Deus está sobre a vida de alguém, a vitória é certa. Olha o que disse o anjo a Maria em Lucas 1:28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Eu vou dizer o que o anjo disse a Maria hoje a você, porque eu sou o anjo desta igreja. Amado, amada do Senhor, alegra-te. Começa a te alegrar. Você é uma pessoa muito favorecida de Deus. Alegra-te, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não é Ele será se você merecer. O Senhor é contigo. Não é o braço do homem, não é a espada. É a autoridade máxima e o pleno poder de Deus na nossa vida. Diga aleluia. Então, qual é o nosso destino? O nosso destino é viver abençoadamente. O nosso destino é viver como um abençoado, um favorecido. O nosso destino é viver debaixo dos benefícios de Deus. Esta palavra tem a capacidade de alterar seus pensamentos. Mude. Se você pensou, nunca eu vou ser feliz, nunca eu vou ver este sonho realizado, isso é muito grande para mim, hoje mude isso. Nós estamos trabalhando com os pensamentos. Tira aquilo que é mentira do inimigo e coloque os pensamentos de Deus. Você é escolhido. Deus escolheu você não para deixar na sarjeta. Deus não lhe chamou para depois lhe mandar para o inferno. Deus não lhe tirou do império das trevas para que depois você vivesse uma vida miserável. Deus lhe libertou, lhe transportou para um reino de amor. Esse reino é inabalável, porque você sempre foi dele. Antes da fundação do mundo, ele criou o seu espírito, a sua imagem e semelhança. E ele conheceu você em espírito. Você não tinha carne ainda. Ele já lhe predestinou em amor para ele. E a seu tempo ele lhe chamou. E depois lhe justificou e lhe glorificou. Há uma obra já consumada na cruz para se manifestar na sua vida. Glória a Deus. Então você precisa saber quem é na realidade aquele que prometeu abençoar, aquele que prometeu beneficiar, aquele que prometeu favorecer. Quem é? Não é o presidente de um país. Não é um homem mais rico desta terra. Aquele que prometeu lhe abençoar com toda sorte de bênçãos e já o consumou na cruz, porque esta palavra nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, já é um desenrolar daquilo que ele consumou como herança na cruz do Calvário. Aquele que prometeu e que consumou esta verdade da bênção, com toda sorte de bênçãos, é o Criador dos céus e da terra. É o Jeová Jiré, é o Jeová Nissi, é o Jeová Rafá, é o Jeová Xamã. É aquele que Isaías chamou de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, é o Deus imortal. Este que lhe prometeu abençoar é o alfa e o ômega, é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o amigo mais chegado que um irmão, é o Criador, é o bom pastor, é o Deus da eternidade, é o Deus que não é limitado pelo tempo, é aquele que escreveu o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele tem você gravado nas palmas das mãos dele. Ele é Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o único, ele é o verdadeiro, ele é o Rei da glória. Diga aleluia! Eu sei, amados, que a nossa nação segue, crê em muitos deuses, com letra minúscula. Mas esta nação precisa saber o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só existe um Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E este Deus diz a você que você é um abençoado, que você é um favorecido, você é um escolhido de Deus.
Por que, bispa? Porque a Bíblia diz em Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto, já estava tudo determinado, que Deus justificaria pela fé os gentios. Você não é justificado por obras da lei, nem por carne, você é justificado por fé. Se creres, serás salvo. Se com o teu coração creres, serás salvo. Então diz aqui, já estava previsto, já estava determinada qual seria a forma dos gentios, que somos nós que não temos sangue judeu na carne, crermos. E a nossa forma de sermos salvos era exatamente pela fé em Jesus. Não é fazendo obra da carne, obra da lei, jejuns, vigias, isso não salva. Isso é um enfado horroroso que afasta as pessoas de Deus. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Isto é tremendo. O Evangelho são as boas novas, a salvação. Aquilo que você conhece hoje por graça, Abraão ouviu da boca do Pai. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. Quais povos? Em ti, os que descendem de ti, pela promessa, e os que por fé vão ser teus descendentes, porque vão crer no teu descendente máximo, que é judeu, que é Jesus na carne. Amém? Então, nós estamos nessa descendência. Você está nessa descendência? Amém. Volta lá para mim, por favor, Tony. Em ti serão o quê? Você é descendente de Abraão? Na carne ou por fé? Por fé em Jesus, você é um descendente de Abraão. Então, você é um abençoado. É ou não é? Versículo 9. De modo que os da fé são todos os gentios que foram justificados em Cristo Jesus. Tá bem? Eu e você. De modo que os da fé serão, se fizerem o jejum de Daniel, serão, se forem para o monte, sem ser picado por mosquito, lá no horto florestal. Não, tem um lugar mais interessante agora, que tem um povo ocupando, é o Pico do Jaraguá. É lindo lá. De modo que os da fé são abençoados com o... ele era crente, porque ele creu, igual você, igual a mim, e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão teve um chamado para na carne dar origem a uma descendência escolhida, mas Abraão também, porque creu, foi justificado, foi salvo como nós somos. E você é como Abraão, abençoado. Abençoado, abençoado. Você é um abençoado. Os da fé são abençoados. Diga, eu sou um abençoado. Diga com força, meu amado, eu sou um abençoado. Diga, eu sou um favorecido. Amado, contra a verdade não há argumento. A palavra está aqui e é a verdade para as nossas vidas. Mas apesar desta palavra tão rica, tão próspera, tão abençoadora, muitos filhos de Deus vivem inseguros, vivem cheios de incertezas, vivem ansiosos, porque não conseguem se ver como abençoados. Onde é que está o problema? Aqui na mente, nos pensamentos. Não pensam como abençoados, não se veem como abençoados, não concebem esta ideia de passarem a viver nesta terra como abençoados. Admitem até que o próximo seja abençoado, mas a própria pessoa não se vê abençoada. Você sabe que os nossos pensamentos controlam toda a nossa vida. Eles têm poder de atração de coisas boas ou de coisas más. Então, comece a colocar aí dentro os pensamentos da Bíblia, porque é a Bíblia que diz que você é um abençoado, que você é favorecido, que o melhor desta terra Deus preparou para você, você é da fé, e os da fé são abençoados com o crente Abraão. Esta noite nós temos todos que admitir, amados, que nós nascemos e fomos predestinados para viver abençoados. Coloque isso na sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Coloca na sua cabeça, eu nasci, eu fui predestinado para ser um abençoado. Fala para você. Sabe como você faz para ouvir sua própria voz? Você já sabe.
tapa um pouquinho o ouvido, faz uma leve pressão e fala para você ouvir sua própria voz aí dentro da sua caixa de ressonância, do seu peito, da sua mente. Diga: eu nasci e fui predestinado para ser um abençoado. Eu nasci e fui ouça a sua própria voz. Eu nasci e fui predestinado para ser um abençoado. Eu sou 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 um abençoado. Ouviu sua própria voz? O que é que você é? Ah, bispa, mas isso é lavagem cerebral. Não é, isso é Bíblia entrando e lavando a sua mente daquilo que não presta. Tem que pôr a coisa certa na cabeça, amado. Acho que até é lavagem, não é? Não é, bispo? Acho que é lavagem cerebral, da melhor qualidade. Lava, tira todo o lixo, todo o ranço da lei, o lixo do mundo. E agora põe a coisa certa na casa limpa. Você é um abençoado, uma abençoada. Nós temos que ser o povo da face radiante. Você já viu a cara dos crentes aí fora? Todos parecem batizados em limão. Nós somos o povo da face radiante. Os olhos têm que ter brilho, amado, tem que ter luz. Quando a gente olha, você tem que irradiar a luz de Jesus que está em você. Os olhos são a lâmpada do corpo. Que lâmpada é essa que você tem aí? Meio falhante, meio embaçada, não é? As nossas costas têm que estar eretas. Você tem que andar retinho. Nós temos que ter confiança nas verdades bíblicas. Eu sou por cabeça nesta terra. Deus não me fez como cauda. Eu estou por cima e não por baixo. Eu tenho que ter para emprestar e não tomar emprestado. Eu sou vencedor. Eu sou abençoado com o crente Abraão. Eu sou eleito. Eu sou escolhido. Há um plano de vitória de Deus para minha vida. Oxe! Oxe, menino! Oxe, menino! Vamos! Os mineiros gostaram todos, não é, bispo? Desse meu, oxe, menino. Os mineiros ficaram todos, amém, amém. Oxe, menino. Em todas as áreas da sua vida, você tem que ver a bênção do Senhor. Todas as áreas, todas. Quando o Senhor lhe escolheu, Ele não deixou uma área da sua vida de fora. Nada ficou de fora. A bênção de Deus tem que estar em todas as áreas. Eu sei que alguém pode dizer, mas bispa, eu sempre tenho vivido deficiente. Nos últimos anos eu não tive nenhuma promoção. Meu emprego não está lá essas coisas. O meu casamento virou pó faz muito tempo. Amado, ouça a sua pastora esta noite. Do trono de Deus, Deus lhe diz através deste altar. É desejo de Deus lhe abençoar com todo o favor dos céus. É desejo de Deus lhe galardoar em vida. É desejo de Deus que você viva como viveu o crente Abraão. Próspero em tudo. Riquíssimo. Realizado. Com os desejos mais profundos do coração. Os seus sonhos. Todos eles realizados. É desejo de Deus lhe beneficiar no seu casamento, na sua vida profissional, nas suas finanças, na sua vida emocional, na sua vida familiar, no seu ministério. Eu lhe desafio, em nome de Jesus, de hoje em diante, debaixo da autoridade desta palavra viva e eficaz, que você diga com fé todo o tempo, todo dia, independente da circunstância, eu sou um abençoado, eu sou um favorecido de Deus. Você está desafiado a crer, a pensar e a falar desta forma. Glória a Deus. Andrew, eu vou trocar de microfone, porque senão eu não tenho mais voz para o final de semana. Aqui o meu retorno não dá certo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pronto. Gálatas 3:9, vamos, põe lá. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga para o seu irmão agora, põe dentro dessa cabeça, meu amado, que você é um abençoado. Você é um favorecido. Mas pense assim daqui para frente.
Glória a Deus. Você está acreditando nisso? Você aqui não fala amém para me agradar, não é? Porque Deus conhece os seus pensamentos, você sabe. Você pode mostrar uma coisa, mas o que Deus vai agir na sua vida é pelo que você pensa, não pelo que você mostra. Nós já aprendemos isso. Então não precisa me agradar. Você tem que acreditar nisso que você confessa. E isso tem que ocupar os seus pensamentos. Porque quando você começa a pensar, a crer, a confessar a sua posição em Cristo, os demônios começam a entrar em pânico. Doenças e enfermidades desaparecem. Dívidas são pagas. Dinheiro começa a surgir. Negócios inexplicavelmente são ativados. A nossa autoestima cresce muito. Os nossos ossos se tornam fortes. A insegurança, a dúvida saem da nossa vida. A sua personalidade se torna forte. Você não precisa mais tomar remédios. O seu remédio é o Evangelho de Jesus Cristo, a sua graça e a sua verdade. Você não vai precisar beber nada para ter coragem. O Espírito que Deus lhe deu é de poder, amor e moderação. Diga glória a Deus. O salmista diz no Salmo 23:6, bondade, favor, bênção e misericórdia, graça, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O favor do Senhor, a bênção do Senhor, certamente vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Aprenda, amado, a bênção de Deus não é temporária. Às vezes as pessoas recebem uma bênção e elas dizem assim, ai, recebi essa bênção, e agora? Abra-se para ter continuidade. Porque a pessoa pensa que ela tem que viver de pingado. Ela tem que viver de migalha, porque a nossa sociedade ensina isso. E nós que viemos desse mundo mau e cruel, aprendemos a sobreviver com migalhas muitas vezes. Mas quando nós chegamos à obra de Deus, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Deus não tem migalhas para nós, Ele tem um banquete. Deus tem provisão total dos céus. Deus tem aumento e multiplicação. Então, esta bênção de Deus não é temporária, ela é permanente, é para todos os dias da nossa vida. Se hoje você precisar, hoje você terá. Se amanhã você precisar, amanhã você terá. A bênção está sobre você. Diz o versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É interessante que quando Deus nos banqueteia, Ele mostra para todo mundo que não gosta da gente. Assim como você passou muita humilhação, talvez, as pessoas se riram de você, te apontaram, né? Assim como viram, às vezes podem ter visto a tua queda, uma derrota, um fracasso. Quando Deus te põe sentado à sua mesa para lhe favorecer com um banquete, porque Ele não dá miséria, você vê aqui, né, uma mesa, Ele coloca na presença dos adversários. Ele também faz que a tua vitória seja vista por todos aqueles que riram de você, que presenciaram a tua queda, a tua derrota. Então aguarde, se você ainda não viu, não precisa desejar isso no seu coração. Isto é fato. Deus tem preparado uma mesa e tem uma hora que Ele faz todos os teus inimigos presenciarem o banquete de Deus preparado para você. Unges-me a cabeça com óleo. Isto aqui é a unção do Espírito, não é óleo literal. E o meu cálice faz o quê? Transborda. Isto acontece por quê, bispa? Porque nós somos abençoados, nós somos favorecidos de Deus, nós somos escolhidos, eleitos. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus sabe que na hora em que você crê nisto aqui, na hora em que você começa a ocupar os seus pensamentos com estas verdades bíblicas, também começa a se projetar um futuro brilhante para você. O seu futuro será brilhante à medida que os seus pensamentos passarem a ocupar os pensamentos bíblicos. Você começar a crer, você começar a falar do que você crê. Sofonias 3,15 diz, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Comece a ver, amados, já a solução de situações que eram contrárias, de sentenças contra a tua vida. O rei de Israel, o Senhor,
está no meio de ti, tu já não verás mal algum. O abençoado tem que acreditar que sentenças jurídicas, ou sentenças de doenças, ou sentenças malignas, o Senhor já afastou. Comece a se ver livre destas sentenças. Versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, se dirá a igreja. Eu acho que este dia é hoje. Não temas, ó igreja, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então diz aqui alegria e regozijo. Deus olha para o nosso futuro, Deus olha para o destino que Ele mesmo preparou para nós e Ele se regozija. Ele se alegra, Ele tem júbilo, porque Ele sabe o que de bom e de bem Ele tem para cada um de nós. Quando Deus olha para você, Ele diz, ai, é lindo o que eu tenho preparado para você. Só que nós precisamos a pensar igual Deus pensa. É lindo o que Ele tem preparado para mim. Mas eu não vejo. Mas você é da fé, meu bem. E os da fé já são abençoados, não precisam ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não precisa ver um sinal. Deus está lhe dizendo, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então você tem que acreditar. Você é um abençoado. Você é um favorecido. Você tem as chaves do reino em suas mãos. Você tem autoridade de Jesus sobre principados e potestades. Você tem domínio sobre todo tipo de mal. E se o inimigo vier por um caminho, ele tem que fugir de você por 7 caminhos. Nós somos abençoados do Senhor. Bispo, o que nos qualifica para nós termos toda esta bênção, não é? E o que é que mantém esta bênção do Senhor? 2 coisas. Em primeiro lugar, acreditar que a bênção me foi imputada. O que é imputada? É uma coisa que eu recebo de Deus, foi me dada, decretada, não pelos meus merecimentos, mas pela vontade soberana dele. Então, assim, eu sou abençoado não porque eu sou boazinha. Eu sou abençoado porque é uma lei de imputação. Eu sou abençoada porque Ele quis. Você é abençoada porque Ele quis. Ele determinou que te abençoaria. Acabou o papo, não tem discussão com Deus. Amém? Você vai reclamar? Não. Então acredite que a bênção lhe foi imputada. Por isso você é abençoado. Segundo lugar, como que se mantém esta bênção do Senhor todos os dias, para toda a nossa existência? A manutenção da bênção passa por uma lealdade absoluta de Deus. Você pode ter bênçãos por misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, por misericórdia, nós podemos ter bênçãos. Mas aí serão chuvas temporãs. A chuva serôdia, aquela que cai no tempo certo, aquela que anuncia que virá uma grande colheita e que dessa colheita haverá grande aumento, prosperidade, essa aí está ligada diretamente à lealdade absoluta a Deus. Nem todo mundo que se diz cristão, você já percebeu, né, que tem a bênção de Deus manifestada. Você conhece cristão que não é abençoado? Eu conheço. Que vive num perrengue, numa luta, Nossa, uma coisa horrível. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia diz que esta bênção contínua é para aqueles de quem o Senhor se agrada. Não foi isso que nós lemos? É para quem Ele se agrada. E o que significa Ele se agradar de alguém? Ele se agrada daqueles que lhe são leais. Diga, eu recebo esta palavra para a minha vida. Então, amado, quando você é leal, quando você tem essa lealdade absoluta a Deus, Cristo vem e gera em você o resgate, a restauração, o consolo, a provisão, o sustento. Ele é que lhe faz mais que vencedor. Você tem que acreditar nisto. A sua lealdade absoluta a Deus é que lhe garante a restauração, o consolo, um resgate, a provisão, o aumento, uma extraordinária multiplicação. A vitória chega à sua vida. Então a nossa pergunta é, o que é que Deus quer para manter a bênção constante, a chuva certa
que Deus quer? Lealdade absoluta. Diga isso. Lealdade absoluta. Lealdade absoluta. E esta lealdade absoluta você tem que ter na sua vida todo o tempo a esse Cristo maravilhoso que nós conhecemos. Com esta lealdade, por causa da bênção de Deus, então saiba, você nasceu para ser bem-sucedido, você tem a sua vida sobre a rocha eterna e isto lhe faz inabalável. Onde você for, a bênção do Senhor estará lá. Onde você andar, o favor de Deus lhe acompanhará. E quando você crê nisto, desta maneira, você começa a ter atitudes vencedoras. Você não baixa mais a sua cabeça, você não se amedronta com as notícias, você não vive de ombros encolhidos, com o rosto fechado, abatido. Tem que haver olhos radiantes, face iluminada, corpo reto, para que você diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu terei o que a Bíblia diz que eu terei. Eu serei o que a Bíblia diz que eu serei. Eu pensarei como a Bíblia quer que eu pense. Esta é a atitude de um vencedor. Quem aqui é vencedor? Então, tudo começa com a sua lealdade absoluta a Deus. Deus não manifesta o seu favor, a sua bênção, a quem não lhe é fiel. Então, você está perdendo tempo se você diz que é de Deus e não lhe é fiel absolutamente. Amém? Então, Deus tem preparado para o nosso povo, e o nosso povo tem que estar agarrado a esta palavra com lealdade. Coisas que nós nunca imaginamos ter. Coisas que nós nunca imaginamos ser. Coisas que nós nunca imaginamos que poderíamos nos tornar. O ímpio tem que juntar para dar para o justo. Como as coisas vão chegar, eu não sei. Só sei que Deus tem a sua maneira de nos abençoar. Eu quero que de hoje em diante você acredite, que ocupe os seus pensamentos com esta verdade e que você confesse, eu nasci para viver por cabeça e não por cauda, para estar por cima e não por baixo, para ter a minha casa cheia de tudo que é bom, porque eu sou um abençoado, eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu sou um predestinado de Deus. Você é capaz de se ver dessa forma? Você é capaz de pensar realmente desta forma? Você crê que isto tudo é para a sua vida? Então, quem crê que é abençoado de Deus, diga amém. Amém. Diga, na minha família, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida emocional, na minha vida física, na minha vida sentimental, nas minhas finanças, no meu ministério, eu me declaro, em nome de Jesus, abençoado e muito favorecido. Deus é comigo. 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 Se você está crendo, você venceu todos os obstáculos hoje, meu amado. É preciso que um povo se levante nesta terra e diga, se está na Bíblia, eu creio. Esta noite, nós todos temos um desafio. Acreditar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo declarou do trono de sua graça para nossa vida que nós somos abençoados, que nós somos favorecidos. De hoje em diante, ocupe os seus pensamentos, crendo que você tem que viver e vai viver como um abençoado do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Os abençoados do Senhor digam, eu creio, eu penso e eu falo. Eu sou abençoado. Você é um abençoado? Você recebe tudo de melhor que Deus tem para você? Você está esperando aquela chuva? Está esperando aquela chuva? A chuva, diz que aquela chuva serôdia caía lá na Palestina em abril e maio. Mas nós não estamos na Palestina. Pois é, não estamos mesmo.
E também nós não vivemos por vistas. Por isso eu creio que aqui mesmo no Brasil, bem longe da Palestina, neste mês de abril e maio, pela fé, porque eu sou crente como é o crente Abraão, como foi o crente Abraão, eu creio que abril e maio vai chover. Essa chuva o que é, bispa? Essas chuvas são bênçãos que chegarão às nossas vidas. Mas não é para você apenas olhar para ela e dizer, uau, chegou a extraordinária multiplicação. Ah, chegaram os sinais da extraordinária multiplicação. Mas você vai dar graças a Deus por cada gota que começar a pingar. E nesta noite eu vejo por fé, já está chovendo, amado. Já está chovendo. Sabe aquelas gotas grandes, aquelas grandonas, não é? Aqueles pingões, sabe aqueles pingões? Eu estava orando hoje, eu estava falando sobre este tema, eu estava pensando sobre isso, e eu vi quando a chuva começou no meu bairro. E começou desta forma. E Deus disse, fale isto para a minha igreja. Fale isto, porque ela vem pesada, depois ela veio pesada. Mas o Senhor disse, ela vai cair assim. O pessoal da idade da minha mãe chamava de, o que era? 400. Que era uma moeda daquela idade, daquele tempo, não é? Que era bem grandona. Então, você pode começar a ver hoje estes pingos grandes, abençoadores e abençoados caindo sobre a sua vida. Amado, se for um pingo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vindo de Deus, é o que eu comecei a falar no início da mensagem. Um pingo vindo de Deus vale mais do que qualquer benefício desta terra, porque ele vem para lhe favorecer. Ele vem como um benefício para a sua vida. Então, por cada pingo, glorifique a Deus. Quando eles começarem a ser mais intensos, você vai dizendo, uau, vai chover pesado. Mas essa chuva só vem regar a terra para a colheita extraordinária que me está preparada. Você é o escolhido de Deus para ter essa colheita em sua vida. Bispo Rai, oração final. Silmara, poderíamos encerrar, pastora, com um cântico, terminando. Eu sei que está chovendo. Há pingos aqui, ali, ali. Não reclame. Mas só um pingo, Senhor. Está começando, né? Está começando. Dê glórias pelos começos, pelos recomeços, pelos pequenos começos. Eles se tornarão em grande e extraordinária multiplicação na sua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom lembrar, ó Deus, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e que Tu tens bênçãos sobre bênçãos para as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, portanto, por nos relembrar nesta noite, Jesus, por ouvir palavras tão sábias, ensinamentos, conselhos, ó Deus, que nós sabemos vieram diretamente do trono da Tua graça, e nós levaremos enraizados em nossos corações, ó Pai. Porque aquilo que vem de Ti, ó Pai, nós recebemos e tomamos posse. Sabemos, ó Pai, que a Tua graça maravilhosa, Jesus, é o único e verdadeiro Evangelho. Por isso, ó Deus, nos faz lembrar de coisas, ó Pai, que Tu já determinaste desde antes da fundação do mundo. Portanto, nós recebemos, ó Pai, todas as bênçãos, tudo aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Nós somos cabeça, ó Pai, não somos cauda. Somos mais que vencedores, ó Pai, porque Tu nos fizeste assim, Jesus. E nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, porque as coisas boas que Tu tens preparado para nós se manifestarão, Jesus, hoje e eternamente. Por isso, ó Pai, estamos alegres, estamos felizes, ó Pai, porque a nossa volta aos Teus atos, à Tua casa, nos renova, Jesus. As nossas energias, ó Pai, nós entendemos perfeitamente hoje, ó Pai, quem somos, ó Deus, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso traz felicidade, isso traz alegria ao nosso coração. Porque a nossa filiação em Ti, Jesus, é uma coisa definitiva, é uma coisa que traz paz em nossas vidas. Portanto, nós declaramos, ó Deus, que o Teu amor, que excede todo o entendimento, ó Deus, se manifestará hoje e sempre na vida dos Teus filhos, daqueles que se chamam pelo Teu nome, aqueles que recebem esta palavra em seu coração. Digam amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Você crê que você é um abençoado? Amém. Amém. Então vamos cantar como abençoados que somos, expressando a nossa alegria, o nosso amor pela nossa filiação em Cristo Jesus. Por todo de cada sol.
Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus por esta noite, por mais essa maravilhosa palavra. Boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus, até domingo. E diga a quem está ao seu lado: você é um abençoado. Boa noite a todos.